Há uma pergunta que me faço cada vez que leio sobre uma quebra, uma fortuna destruída, um investidor que perdeu décadas de poupança em meses. A pergunta não é o que deu errado. A pergunta é quando a informação estava disponível para evitá-lo. E a resposta, em quase todos os casos que estudei em 99 anos de vida, é a mesma. A informação sempre esteve disponível. Sempre. O problema nunca foi saber. O problema foi fazer. Em 1937, 8 anos após o crash mais brutal que o mercado americano havia visto até então, os economistas publicaram estudos detalhados sobre exatamente quais comportamentos haviam destruído as fortunas da classe média entre 1929 e 1932. Documentaram a psicologia do pânico, o mecanismo da dívida alavancada, o custo matemático de vender no fundo. Esses estudos estavam disponíveis em bibliotecas públicas. Eram gratuitos. 36 anos depois, em 1973, os investidores repetiram cada um desses erros com precisão quase cirúrgica. Depois, em 2001, os repetiram outra vez. Em 2008, mais uma vez. E em 2021, com os ativos digitais, uma geração inteira que havia crescido com a internet, com acesso instantâneo a toda a informação financeira da história humana, repetiu a mesma sequência: comprar no pico da euforia, alavancar-se com dívida, vender no fundo do pânico. Os dados do estudo Dalbar, que leva décadas medindo o rendimento real de investidores individuais versus o rendimento do mercado, revelam algo que deveria envergonhar qualquer pessoa que se considere racional. Nos últimos 30 anos, o índice Standard & Poor's 500 rendeu aproximadamente 10,6% ao ano. O investidor médio, operando nesse mesmo mercado, com acesso a essas mesmas ações, obteve 3,6% ao ano. A diferença não é de sorte. Não é de acesso à informação privilegiada. É pura e exclusivamente de comportamento. 7 pontos percentuais anuais destruídos por decisões emocionais sustentadas durante décadas. Calcule o que significa essa diferença em termos concretos. R$ 10.000 investidos durante 30 anos a 10,6% se convertem em R$ 212.340. Os mesmos R$ 10.000 a 3,6% se convertem em R$ 28.900. A diferença entre se comportar como o mercado e se comportar como o investidor médio é de R$ 183.440 sobre um investimento inicial de R$ 10.000. 18 vezes mais dinheiro, mesmo mercado, mesmas ações, diferença de comportamento. Isso é o que vou dissecar hoje. Não teorias abstratas, não motivação barata, 7 princípios operacionais, com a matemática que os sustenta e os erros históricos que os demonstram, que Warren e eu aplicamos enquanto a maioria fazia exatamente o contrário. Começamos com o primeiro, que é também o mais ignorado, porque sua lógica parece óbvia, até que você percebe que quase ninguém a pratica. Aprenda com os erros dos outros, não com os seus. A versão popular desta ideia soa como conselho de avô. A versão matemática é diferente. Cada erro financeiro que você comete tem um custo direto e um custo de oportunidade. O custo direto é o dinheiro que você perde. O custo de oportunidade é o dinheiro que esse dinheiro perdido teria gerado nos próximos 20 ou 30 anos se você o tivesse conservado. Quando um investidor perde R$ 50.000 em uma operação especulativa aos 40 anos, não perde 50.000. Perde 50.000 mais tudo o que esses 50.000 teriam produzido nos 25 anos seguintes. A 8% ao ano, R$ 50.000 em 25 anos se convertem em R$ 342.700. Esse é o custo real do erro, não 50.000. 342.000.
A bolha das tulipas em 1637 deveria ser suficiente para que nenhum ser humano voltasse a especular com ativos sem valor intrínseco. Os preços dos bulbos de tulipa chegaram a equivaler ao salário de 10 anos de um artesão qualificado. Depois colapsaram em semanas. O mecanismo foi idêntico ao das ações.com em 2001, idêntico ao dos ativos digitais em 2021. Você compra porque outros compram. O preço sobe porque há mais compradores. O preço alto atrai mais compradores, até que não há mais compradores novos. E então colapsa. Esse mecanismo tem um nome: esquema Ponzi estrutural. Não precisa de um criminoso no centro, só precisa de ganância coletiva suficiente para se sustentar até que não possa mais. Em 2021, observei, com meus 97 anos de contexto histórico, como pessoas que haviam lido sobre a bolha das tulipas, que conheciam o Crash.com, que haviam vivido 2008, tomavam empréstimos para comprar ativos digitais a preços que só se sustentavam pela expectativa de que alguém mais os compraria a preços mais altos. Não havia fluxo de caixa, não havia ativo subjacente, não havia empresa, só o preço e a esperança de que o preço seguisse subindo. Quando colapsou, colapsou exatamente como todos os esquemas anteriores. E o dano foi matematicamente previsível desde o primeiro dia para qualquer um que tivesse estudado as quebras anteriores. Minha prática pessoal durante décadas tem sido ler ao menos um caso de falência ou perda catastrófica por mês, não para desfrutar do fracasso alheio, para me vacinar. Cada quebra que você estuda em detalhe cria uma resistência mental contra o mesmo erro quando ele se apresenta disfarçado de oportunidade. Warren tem o mesmo hábito. Passamos mais horas estudando fracassos do que estudando sucessos. Os fracassos ensinam os mecanismos. Os sucessos ensinam os resultados, mas raramente ensinam o processo completo, porque quem tem sucesso raramente documenta todos os seus erros intermediários. O segundo princípio é o que mais me protegeu em 9 décadas de investimento ativo. Invista unicamente no que você pode explicar com clareza a uma criança de 10 anos, não como exercício pedagógico, como teste de compreensão real. Se você não pode explicar como um negócio ganha dinheiro, como gera fluxo de caixa, porque tem vantagem competitiva em termos simples e diretos, então você não entende esse negócio. E se não o entende, não tem base racional para investir nele. Você tem esperança. E a esperança não é uma estratégia de investimento. É uma forma de jogo disfarçada de análise. Rejeitei milhares de oportunidades de investimento em minha vida. Milhares. Muitas delas provavelmente teriam sido rentáveis. Algumas geraram fortunas para quem as aceitou. E durmo perfeitamente bem à noite, porque sei exatamente por que rejeitei cada uma. Não porque fossem ruins, mas porque não as entendia o suficiente para ter convicção em momentos difíceis. E os momentos difíceis sempre chegam. Todo investimento passa por períodos onde o preço cai, onde as notícias são ruins, onde o consenso é que você estava errado. Se não entende o negócio em profundidade, você vende nesse momento. E vender nesse momento é exatamente o que destrói a rentabilidade a longo prazo. Em 1998, durante o auge das empresas de internet, recebi apresentações de dezenas de companhias tecnológicas que projetavam crescimentos de 500% anuais durante 5 anos consecutivos. Nenhuma dessas projeções era explicável em termos simples. Os próprios fundadores usavam linguagem desenhada para confundir, não para clarificar. Frases como monetização de tráfego web, sinergias de plataforma digital, efeitos de rede exponenciais. Quando perguntava quanto dinheiro entrava pela porta e quanto saía, a resposta invariavelmente era que isso viria depois, que primeiro era preciso escalar.
Warren e eu passamos. 2 anos depois, o Nasdaq caiu 78%. As empresas que não podiam explicar como ganhavam dinheiro resultaram não estar ganhando dinheiro. A lógica era circular desde o início, só que enquanto os preços subiam, ninguém queria ver. O instrumento que mais claramente ilustra este princípio são as obrigações sintéticas descentralizadas que proliferaram entre 2005 e 2008. Produtos financeiros construídos sobre outros produtos financeiros, construídos sobre hipotecas de baixa qualidade, empacotados em camadas de abstração, desenhadas por matemáticos brilhantes para que nenhum investidor normal pudesse seguir o fio de causalidade. Os bancos que os vendiam não os entendiam completamente. Os reguladores que deviam supervisioná-los não os entendiam. Os investidores que os compravam definitivamente não os entendiam. E quando o ativo subjacente, que era simplesmente a capacidade de famílias de baixa renda para pagar hipotecas com taxas crescentes, começou a se deteriorar, todo o edifício colapsou simultaneamente porque ninguém havia modelado corretamente a correlação entre os níveis de abstração. Compare isso com a Coca-Cola. Quando, em 1988, Warren me convenceu a comprarmos ações dessa empresa, a lógica cabia em 2 frases. As pessoas compram bebidas com açúcar em todos os países do mundo. A Coca-Cola tem a marca mais reconhecida do planeta e pode subir preços todo ano sem perder clientes. Pagamos $1,3 bilhão por essa posição. A maioria dos analistas disse que estávamos pagando demais por uma empresa de refrigerantes madura em um mercado saturado. Hoje, 37 anos depois, esse investimento nos gera $700 milhões em dividendos anuais. Recuperamos nosso investimento inicial mais de 5 vezes só em dividendos e ainda temos as ações. O negócio era explicável em 2 frases em 1988. Segue sendo explicável em 2 frases hoje. Essa simplicidade não foi uma limitação. Foi o sinal mais claro de que era um negócio real com uma vantagem real. O terceiro princípio é onde a matemática se torna tão brutal que a maioria prefere não calculá-la. Pense em décadas, não em meses. Não como filosofia, como aritmética pura. R$10.000 investidos a 20% ao ano durante 60 anos se convertem em mais de R$500 milhões. Esse número não é um erro de digitação. É o resultado direto de aplicar a fórmula dos juros compostos durante tempo suficiente. R$500 milhões a partir de 10.000. A diferença entre esse resultado e o que obtém o investidor médio não é talento. Não é acesso à informação privilegiada, é tempo multiplicado por disciplina. Mas a maioria não pensa em 60 anos porque 60 anos parece uma eternidade. O cérebro humano não processa intuitivamente intervalos de tempo tão longos. Nos resulta natural planejar para a semana, razoavelmente natural planejar para o ano, e profundamente incômodo planejar para 4 ou 5 décadas. Esse incômodo cognitivo tem um custo matemático preciso. O investidor que começa aos 25 anos com R$10.000 a 8% ao ano, termina aos 65 com R$217 mil. O investidor que espera até os 35 para começar com os mesmos 10.000 ao mesmo 8%, termina com R$100.626. A diferença é de R$116.374, mais de 11 vezes o investimento original. Perdidos não por más decisões de investimento, mas por 10 anos de inação. E aqui está a parte que ninguém calcula. Esses 10 anos de espera não custam apenas R$116 mil. Custam a possibilidade de reinvestir esses 116 mil durante os 20 ou 30 anos adicionais que esse investidor poderia viver após se aposentar. O custo real de esperar uma década é geométrico,
não aritmético. Multiplica-se sobre si mesmo em direção ao futuro de maneiras que o cérebro humano simplesmente não está equipado para visualizar sem fazer os cálculos explicitamente. 90% dos traders ativos que competem contra o Ibovespa ou o S&P 500 não o fazem porque tenham más ideias de investimento. O fazem porque têm o horizonte temporal errado. Operam em semanas quando deveriam operar em décadas. Otimizam para o ganho do trimestre quando deveriam otimizar para o resultado de 40 anos. E essa mudança de horizonte temporal tem consequências matemáticas que se acumulam implacavelmente. O trader que gira sua carteira 4 vezes ao ano, pagando impostos e corretagens em cada giro, precisa obter aproximadamente 2 pontos percentuais adicionais de rendimento bruto, apenas para igualar o investidor passivo, que não faz nada. 2 pontos que raramente obtém, porque superar o mercado consistentemente é estatisticamente impossível para a maioria, e ainda paga o custo fiscal e transacional de tentar. Na Berkshire, aprendemos essa lição da maneira mais rentável possível. Em 1965, a ação valia $19. Em 2023, superou os $544.389 por ação, um crescimento de 28.550 vezes o valor original. Mas esse resultado não foi linear. Houve anos onde a Berkshire caiu 20% enquanto o mercado geral subia. Anos onde analistas escreviam que Warren havia perdido seu toque, que os métodos de investimento em valor haviam ficado obsoletos, que o mundo havia mudado e nós não o tínhamos entendido. Se qualquer acionista da Berkshire tivesse vendido nesses momentos de dúvida, teria destruído décadas de rendimento, composto pelo custo de não poder suportar o desconforto temporário. O quarto princípio conecta diretamente com o que acabei de descrever. Ignore suas emoções quando o mercado as amplifica. Não porque as emoções sejam irracionais em abstrato, mas porque, no contexto dos mercados financeiros, as emoções estão sistematicamente sincronizadas com o momento errado. O mercado é desenhado por sua própria mecânica para fazer você sentir euforia exatamente quando os preços estão no pico e o risco é máximo, e para fazer você sentir terror exatamente quando os preços estão no fundo e a oportunidade é máxima. Seu sistema emocional, que evoluiu durante milhões de anos para ajudá-lo a sobreviver em um ambiente físico, o traz sistematicamente em um ambiente financeiro porque interpreta a queda de preços como uma ameaça existencial em vez de uma oportunidade de compra. Em março de 2020, o mercado caiu 34% em 33 dias. A velocidade do colapso foi a mais rápida na história do mercado moderno. As notícias eram apocalípticas. Um vírus desconhecido fechava economias inteiras. Não havia precedente claro. A incerteza era genuína e total. O investidor médio vendeu. Os dados de fluxos de fundos mostram saídas massivas de fundos de ações em março e abril de 2020. Pessoas que haviam investido durante anos liquidaram posições no fundo exato do mercado, cristalizando perdas que haviam sido até esse momento apenas contábeis. A Berkshire, nesse período, tinha reservas de caixa. Não vendemos, observamos, e em agosto de 2020, 5 meses após o fundo, o mercado havia recuperado tudo o que foi perdido. Quem vendeu em março teve que recomprar em agosto a preços mais altos que os de janeiro, pagando impostos sobre as perdas cristalizadas e perdendo a totalidade da recuperação. O custo emocional de não poder suportar 33 dias de queda foi, para muitos investidores, equivalente a vários anos de rentabilidade futura. Por que menciono isso agora, depois de ter visto isso se repetir 4 vezes? Porque em 3 minutos vou mostrar um cálculo que ninguém faz sobre o custo acumulado dessas decisões emocionais
ao longo de uma vida de investimentos completa. Um número que muda completamente a perspectiva sobre o que significa o controle emocional em termos financeiros concretos. Mas antes, você precisa entender por que o quinto princípio é a condição prévia sem a qual os outros não funcionam. Evite as multidões e as dívidas que amplificam erros. Estes são dois mecanismos distintos, mas que operam com a mesma lógica destrutiva. A dívida amplifica. Amplifica os ganhos quando você acerta e amplifica as perdas quando você erra. Em um ambiente onde o investidor médio já tem dificuldade suficiente tomando boas decisões sem dívida, adicionar alavancagem é o equivalente financeiro a dirigir a 180 km por hora em uma estrada com neblina. Você pode chegar antes se a estrada estiver limpa, mas se houver um obstáculo que você não pode ver, o resultado não é proporcional ao erro, é fatal. Em 2080, os bancos de investimento mais sofisticados do mundo operavam com alavancagem de 30-1. Para cada real de capital próprio, tinham R$ 30 de dívida. Com esse nível de alavancagem, uma queda de 3,3% no valor dos ativos apaga 100% do capital. O Lehman Brothers tinha alavancagem de 33-1 quando colapsou. Uma queda de 3,3% no valor de seus ativos foi suficiente para que uma instituição com mais de 150 anos de história desaparecesse em 48 horas. Não foi má sorte. Foi aritmética aplicada a uma estrutura de capital desenhada para maximizar ganhos em cenário bom, sem nenhuma margem de segurança para o cenário ruim. E o cenário ruim sempre chega. Em 99 anos, aprendi que o cenário ruim sempre chega. A pergunta nunca é se chegará. A pergunta é quando e se você estará posicionado para sobreviver a ele. O mecanismo da multidão opera de maneira diferente, mas igualmente destrutiva. Quando a maioria dos investidores se move na mesma direção, essa direção se torna automaticamente a direção errada. Não por paradoxo filosófico, por mecânica de mercado. Se todos compram o mesmo ativo simultaneamente, o preço sobe até níveis que já não refletem o valor subjacente, mas simplesmente a intensidade da demanda coletiva. Quando essa demanda se esgota, o preço colapsa de volta ao valor real, e todos que compraram durante a euforia coletiva estão agora segurando ativos sobrevalorizados a preços que já não podem defender. A bolha tecnológica de 2001 é o exemplo mais documentado deste mecanismo na era moderna. Entre 1995 e 2000, o Nasdaq cresceu 500%, não porque as empresas tecnológicas tivessem gerado 500% mais de lucros reais, mas porque cada novo investidor que entrava no mercado atraía outros 3, que atraíam outros 9, em uma cadeia de demanda que se autoalimentava até que não houvesse mais compradores novos para sustentar os preços. Quando o fluxo de compradores novos se esgotou em março de 2000, o índice caiu 78% em 24 meses. Empresas que tinham tido avaliações de bilhões de dólares sem gerar um centavo de lucro real desapareceram completamente. E os investidores que tinham seguido a multidão no caminho de subida seguiram a multidão no caminho de descida, vendendo no fundo pelas mesmas razões emocionais pelas quais haviam comprado no pico. Warren e eu não compramos nada relevante durante esses 5 anos de euforia tecnológica. Nos chamaram de antiquados. Um jornalista escreveu em 1999 que Warren Buffett havia perdido sua relevância, que o novo mundo da economia digital havia deixado obsoletos os métodos de investimento em valor. Esse artigo foi publicado 4 meses antes do Nasdaq começar seu colapso de 78%. A Berkshire, enquanto isso, seguiu comprando negócios reais com fluxos de caixa reais a preços razoáveis. Em 2003,
Quando o Nasdaq ainda estava 70% abaixo de seu pico, a Berkshire havia alcançado novas máximas históricas. Agora o cálculo que prometi. O custo acumulado das decisões emocionais durante uma vida de investimento completa. Tomemos um investidor que começa aos 25 anos com R$ 100 mensais de economia constante. Se investe esses R$ 100 mensais em um fundo de índice durante 40 anos, ao rendimento histórico do mercado, que é aproximadamente 10% ao ano, termina aos 65 com R$ 630 e R$ 2.408. Agora, aplique o diferencial Dalbar. Se esse mesmo investidor obtém o rendimento médio histórico do investidor individual, que é 3,6% ao ano, em vez de 10%, termina com R$ 109.472. A diferença entre se comportar como o mercado e se comportar como o investidor médio sobre R$ 100 mensais durante 40 anos é de R$ 522.936. Mais de R$ 522 mil destruídos não pelo mercado, não por taxas, não por impostos, mas exclusivamente por decisões emocionais repetidas durante 4 décadas. Esse número muda a perspectiva sobre o que significa o autocontrole financeiro. Não é uma virtude abstrata. Tem um preço de etiqueta específico. Para o investidor médio, que economiza R$ 100 mensais durante 40 anos, o custo de não controlar suas emoções é exatamente R$ 522.936, quase R$ 3 milhões ao valor de poder de compra futuro projetado, destruídos silenciosamente, decisão por decisão, cada vez que o medo ou a ganância tomaram o controle em lugar da matemática. O quinto princípio leva diretamente ao sexto, que é o que mais contraintuitivo resulta para a mentalidade moderna. Cultive a paciência como ferramenta ativa, não como resignação passiva. Há uma diferença fundamental entre esperar porque você não sabe o que fazer e esperar porque sabe exatamente o que está esperando. Warren e eu passamos períodos de anos mantendo quantidades substanciais de caixa enquanto o mercado subia, enquanto nos criticavam por sermos muito conservadores, enquanto outros geravam rendimentos que faziam nossos resultados parecerem medíocres no curto prazo. Não porque não tivéssemos convicção, mas porque tínhamos convicção de que o momento certo eventualmente chegaria e que ter caixa disponível quando esse momento chegasse valia mais do que participar de um mercado sobrevalorizado. Em 2021, a Berkshire acumulou reservas de caixa que chegaram a 144 bilhões de dólares. O mercado estava em máximas históricas. As avaliações eram as mais altas em décadas por quase qualquer métrica que se utilizasse. Os comentaristas financeiros escreviam que Warren havia perdido sua habilidade para identificar oportunidades, que o excesso de caixa era evidência de que já não compreendia o novo ambiente de mercado. Nós esperamos, porque a paciência nesse contexto não era inação, era a única ação racional disponível quando não havia nada que valesse a pena comprar aos preços que o mercado oferecia. A história dos grandes investidores está cheia destes períodos de aparente inatividade, que na verdade são períodos de máxima disciplina. A sinuca tem uma frase que se aplica perfeitamente ao investimento. Não é a tacada que você acerta que determina se você é um bom jogador. É a tacada que você não dá para se posicionar corretamente para a próxima. Os grandes investidores passam períodos substanciais de tempo se posicionando para oportunidades futuras em vez de perseguir oportunidades presentes a preços inaceitáveis. Essa é a diferença entre paciência ativa e inação passiva. Em 1973 e 1974, o mercado americano caiu 48% no total durante esses 2 anos. A inflação atingiu 11% ao ano.
O preço do petróleo quadruplicou em meses pelo embargo árabe. O contexto econômico era genuinamente catastrófico. Warren encontrou nesse período as melhores oportunidades de compra de sua carreira até aquele momento. Empresas excepcionais que o pânico coletivo havia levado a preços que não refletiam nem remotamente seu valor intrínseco. Ele tinha caixa porque tinha sido paciente durante os anos anteriores, quando os preços eram altos. Essa paciência prévia foi a condição necessária para poder agir quando todos os outros estavam paralisados pelo medo. O sétimo princípio é o que conecta tudo o anterior em um sistema coerente. A margem de segurança não é uma métrica conservadora para investidores medrosos. É a única forma matematicamente racional de investir em um mundo onde o futuro é incerto. Benjamin Graham, que foi o professor de Warren e cujas ideias têm sido a base intelectual de nossa aproximação durante décadas, formulou este princípio com uma clareza que não vi melhorada em 90 anos de literatura financeira posterior. Compre sempre com um desconto suficiente sobre o valor intrínseco para que, mesmo se sua análise estiver parcialmente incorreta, o preço que você pagou o proteja de uma perda catastrófica. As métricas que Graham utilizava e que nós adaptamos, mas nunca abandonamos fundamentalmente, são conceitualmente simples. Não pague mais de 15 vezes os lucros normalizados de um negócio. Não pague mais de 1,5 vezes o valor patrimonial de seus ativos. Estes múltiplos não são arbitrários, são o resultado de calcular qual preço máximo permite que o investimento seja rentável, mesmo sob cenários moderadamente adversos. Se você paga 30 vezes o lucro por uma empresa, precisa que essa empresa cresça extraordinariamente durante muitos anos consecutivos, apenas para justificar o preço que pagou. Se paga 15 vezes o lucro, tem margem para que a empresa cresça moderadamente, ou mesmo para que cresça menos do que o esperado, e ainda assim obtenha um rendimento aceitável. Nos crashes que vivi, o dano sistemático sempre foi maior nas posições onde os investidores haviam pago preços que não deixavam margem de segurança. Na bolha tecnológica, empresas que cotavam a 100 vezes o lucro caíram 95% quando o mercado reavaliou suas perspectivas. Empresas que cotavam a 12 ou 15 vezes o lucro, com negócios reais e fluxos de caixa reais, caíram 20 ou 30% no mesmo período e se recuperaram em 1 ou 2 anos. A diferença entre perder 30% e perder 95% é a diferença entre um retrocesso tolerável e uma destruição permanente de capital. E essa diferença foi determinada, na maioria dos casos, pelo preço que se pagou em relação ao valor real no momento da compra. Volto ao cálculo do custo emocional para adicionar uma camada que muda completamente seu significado. Esses R$522 mil destruídos por comportamento emocional, que calculei antes, assumem que o investidor ao menos não usa dívida. Se você adiciona alavancagem moderada, um empréstimo equivalente a 50% da carteira a taxas de juros de mercado, o custo das decisões emocionais não dobra. Multiplica-se por 4 ou 5, porque a dívida amplifica as perdas nos momentos de pânico, exatamente quando o investidor já está mais vulnerável psicologicamente. A combinação de dívida e emoções não soma, multiplica a destruição. Vi isso com meus próprios olhos em 1987. Na segunda-feira, 19 de outubro daquele ano, o Dow Jones caiu 22,6% em um único dia. A maior queda percentual em um dia na história do mercado moderno. Os investidores que tinham dívida receberam chamadas de margem de suas corretoras, exigindo que liquidassem posições para cobrir seus empréstimos. Eles não tinham opção. Mesmo se quisessem manter suas posições, a mecânica da dívida os forçou a vender no fundo exato. A Berkshire tinha caixa naquele dia, sem dívida, sem chamadas de margem.
sem pressão de liquidar. Compramos enquanto outros eram forçados a vender. 3 anos depois, quem tinha comprado no fundo de outubro de 1987 tinha mais do que dobrado seu dinheiro. Quem tinha sido forçado a vender pela dívida levou entre 5 e 6 anos para recuperar o perdido. E muitos nunca recuperaram completamente porque o trauma psicológico da perda os manteve fora do mercado durante os anos de recuperação mais rentáveis. Há um padrão que observei em cada um destes episódios que merece sua própria análise. O investidor que perde 50% de seu capital em um colapso não precisa ganhar 50% para se recuperar. Precisa ganhar 100%. Se você tem R$ 100 e perde 50%, sobram 50. Para voltar a 100 a partir de 50, você precisa exatamente do dobro, não da metade. Esse erro de cálculo, essa intuição incorreta sobre a simetria das perdas e dos ganhos, destrói mais carteiras do que a maioria reconhece, porque leva os investidores a subestimarem sistematicamente o custo real das perdas grandes. Uma perda de 50% requer um ganho de 100% para se neutralizar. Uma perda de 75% requer um ganho de 300%. Uma perda de 90% requer um ganho de 900%. A assimetria é brutal e geométrica, e a margem de segurança existe precisamente para evitar entrar nessa zona onde a recuperação matemática se torna quase impossível dentro de um horizonte temporal humano razoável. Permita-me conectar os 7 princípios com uma história que contém todos simultaneamente. Em 1972, Warren me ligou para falar sobre a See's Candies, uma fábrica de chocolates na Califórnia. O preço pedido era $25 milhões por uma fábrica de doces. Warren duvidou, porque o preço representava aproximadamente 3 vezes o valor patrimonial dos ativos tangíveis da empresa, mais alto do que nossos critérios habituais de Graham permitiriam confortavelmente. Eu insisti que havia algo diferente aqui. Ver os números completos exigia entender o negócio em profundidade, não apenas seus ativos tangíveis. A See's tinha algo que não aparecia no balanço contábil, uma marca tão enraizada na cultura local que os clientes pagavam preços superiores ano após ano sem reduzir sua lealdade. Esse ativo intangível era real, embora não estivesse nos livros contábeis. Compramos. Aplicamos o primeiro princípio, aprender com erros alheios, porque tínhamos visto suficientes aquisições de negócios medíocres a preços baixos para saber que um negócio excepcional, a preço justo, é categoricamente superior. Aplicamos o segundo princípio, investir só no que você entende, porque o modelo de negócio era absolutamente simples. As pessoas compram chocolates como presente em ocasiões especiais. Uma marca estabelecida pode subir preços nessas ocasiões sem perder clientes, porque o presente não é o chocolate, é o significado que o chocolate representa. Aplicamos o terceiro princípio, pensar em décadas, porque a projeção de valor exigia imaginar quanto fluxo de caixa aquele negócio poderia gerar durante 50 anos, não durante 5. Aplicamos o quarto princípio, ignorar emoções, porque quando o mercado geral colapsou em 1973 e 74, não vendemos a See's, embora sua avaliação contábil tenha caído temporariamente. Aplicamos o quinto princípio, evitar dívida alavancada, porque compramos com capital próprio sem alavancagem. Aplicamos o sexto princípio, paciência ativa, porque esperamos décadas para que o valor intrínseco se materializasse completamente em resultados financeiros reais. E aplicamos o sétimo princípio, margem de segurança, porque embora tenhamos pago acima do valor patrimonial contábil, pagamos abaixo do valor intrínseco real quando se incluíam os ativos intangíveis que os critérios convencionais ignoravam. O resultado até o dia de hoje é que a See's Candies pagou a Berkshire mais de $2 bilhões
em dividendos sobre um investimento inicial de 25 milhões. Essa proporção, 2 bilhões recebidos sobre 25 milhões investidos, é o produto de todos os princípios funcionando simultaneamente durante mais de 50 anos. Não foi um golpe de sorte. Foi a aplicação disciplinada e consistente de princípios que qualquer pessoa pode aprender, entender e aplicar. A dificuldade nunca esteve em compreendê-los. A dificuldade sempre esteve em mantê-los, quando o mercado, a imprensa, os colegas e as próprias emoções empurravam exatamente na direção oposta. Quero falar agora de algo que os estudos financeiros raramente quantificam, mas que na prática é tão importante quanto qualquer métrica de rendimento. O custo do silêncio financeiro. Não o silêncio como estratégia deliberada, mas o silêncio como resultado do isolamento de não ter pessoas em seu entorno que pensem corretamente sobre dinheiro e com quem você possa verificar seus próprios raciocínios quando o mercado o pressiona emocionalmente. Warren e eu tivemos durante décadas uma relação de verificação mútua que preveniu erros que qualquer um de nós poderia ter cometido individualmente, não porque sejamos intelectualmente dependentes um do outro, mas porque o processo de explicar uma ideia de investimento a alguém que a questionará com rigor obriga a identificar as fraquezas do raciocínio antes de comprometer capital real. Quando você não tem esse interlocutor, quando toma decisões financeiras em isolamento, ou pior ainda, no contexto de uma comunidade que compartilha o mesmo entusiasmo pelo mesmo ativo, você perde o mecanismo de correção mais valioso disponível. A pesquisa psicológica sobre comportamento em grupos mostra que a exposição repetida a ideias, mesmo ideias incorretas, aumenta a sensação subjetiva de que essas ideias são verdadeiras. Se todos em seu entorno estão comprando o mesmo ativo e falando dele com entusiasmo, seu cérebro gradualmente normaliza essa perspectiva e a reinterpreta como sabedoria coletiva em vez de sinal de alerta de bolha. Este mecanismo, que os psicólogos chamam de efeito de mera exposição, explica por que as bolhas financeiras sempre têm componentes sociais tão fortes. Não é que os participantes sejam estúpidos, é que estão sendo afetados por um viés cognitivo profundamente enraizado que funciona exatamente ao contrário do que precisam naquele contexto. Minha prática durante décadas tem sido buscar ativamente a opinião contrária à minha antes de tomar qualquer decisão de investimento significativa. Não para mudar minha posição necessariamente, mas para me assegurar de que entendo os argumentos contra com profundidade suficiente para manter minha convicção quando esses argumentos aparecerem no mercado real. Se não posso articular claramente por que o argumento contrário está errado, então não entendo suficientemente bem minha própria posição para defendê-la sob pressão. E a pressão sempre chega. O mercado sempre eventualmente testa cada posição com períodos onde tudo parece indicar que você está errado. Em 2002, quando a Berkshire tinha passado vários anos com rendimentos inferiores ao mercado durante o auge tecnológico, recebia constantemente argumentos de por que nossa abordagem estava obsoleta. Eu os lia todos, os analisava com seriedade, e em cada caso podia articular precisamente por que o argumento era incorreto, que premissa fundamental assumia que eu considerava falsa, que evidência histórica contradizia a conclusão. Essa capacidade de articular a refutação me dava quieta convicção para manter a posição quando o mercado, a mídia e a opinião pública apontavam na direção contrária. Sem esse nível de compreensão profunda, teria sido impossível manter a disciplina durante aqueles anos de aparente baixo desempenho relativo. Agora vou falar da transferência de riqueza intergeracional que ocorre silenciosamente em cada ciclo de mercado, porque é o contexto mais amplo no qual os 7 princípios operam.
Em cada crash significativo, há uma transferência massiva de riqueza de quem não aplica estes princípios para quem os aplica. Não é uma conspiração, é aritmética. Quando o mercado cai 50% e o investidor emocional vende suas posições, cristalizando a perda, essas posições são compradas por alguém. Esse alguém que compra no fundo, que tem caixa disponível porque foi disciplinado no período prévio, que tem convicção porque entende os negócios que está comprando, que tem horizonte temporal longo porque pensa em décadas, esse investidor adquire ativos reais a preços de liquidação. Quando o mercado se recupera, esses ativos agora pertencem ao investidor disciplinado, não ao investidor emocional que os vendeu em pânico. Este mecanismo de transferência se repetiu com precisão quase cronométrica em cada um dos 4 colapsos que vivi. 1929 a 1932 redistribuiu riqueza dos especuladores alavancados para os investidores com caixa e visão de longo prazo. 1973 a 74 fez o mesmo. 2001 a 2003 repetiu o padrão. 2008 a 2009 foi talvez o exemplo mais documentado e mais dramático desta transferência. Enquanto o S&P 500 caía 57% de seu pico, a Berkshire e outros investidores com reservas de caixa e disciplina compravam ativos de primeira qualidade a preços que não se repetiriam em décadas. Os resultados dessas compras realizadas entre 2008 e 2009 ainda se refletem nos balanços atuais de quem teve a disciplina e o caixa para agir naquele momento. Te faço uma pergunta que não tem resposta confortável. No próximo colapso de mercado, aquele que inevitavelmente ocorrerá, embora ninguém possa dizer exatamente quando, você estará do lado de quem vende ou do lado de quem compra. A resposta não depende da sua inteligência, não depende do seu nível educacional, não depende de quanto você sabe sobre mercados financeiros. Depende exclusivamente de se nos próximos meses e anos você aplicará estes princípios com consistência suficiente para ter caixa disponível, ausência de dívida alavancada, compreensão profunda de seus investimentos e controle emocional, quando o contexto externo fizer com que tudo pareça estar colapsando simultaneamente. Aos meus 99 anos, cheguei a uma conclusão que levei décadas para formular com precisão. O problema não é que as pessoas não saibam que estes princípios funcionam. A evidência histórica é esmagadora e está disponível para qualquer um que queira examiná-la. O problema é que aplicar estes princípios exige fazer exatamente o contrário do que seu entorno social, suas emoções imediatas e os meios de comunicação financeiros estão dizendo para você fazer em quase todos os momentos críticos. Exige comprar quando todo mundo tem medo. Exige manter quando todo mundo diz para você vender. Exige abster-se quando todo mundo está ganhando dinheiro fácil em ativos que você não entende. Exige esperar quando a ação parece ser a resposta óbvia. Cada uma dessas ações vai contra o impulso natural do momento e executá-las de maneira consistente durante décadas exige algo que não se ensina em nenhuma faculdade de economia e que não se adquire lendo livros. Se adquire praticando a disciplina quando custa algo praticá-la, não quando é confortável, quando dói. Quando o mercado cai e suas posições mostram perdas contábeis e cada manchete financeira confirma que você está errado. Nesses momentos é quando a disciplina se constrói ou se destrói. Não nos períodos de calmaria. Deixe-me dar um quadro concreto para aplicar estes princípios, porque a teoria sem implementação é simplesmente entretenimento intelectual. A primeira ação é a mais simples e a mais ignorada simultaneamente. Escreva suas regras agora, não mentalmente. Fisicamente no papel ou em um documento que possa reler em momentos de pressão. Escreva exatamente quais condições o levariam a vender uma posição.
Escreva exatamente qual nível de queda do mercado você consideraria uma oportunidade de compra em vez de um sinal de perigo. Escreva quanto caixa você manterá como mínimo, independentemente das oportunidades que apareçam. Escreva qual nível de dívida considerará absolutamente inaceitável. O propósito de escrever estas regras não é criar um sistema mecânico que substitua o julgamento. É criar uma âncora racional a qual você possa se referir quando as emoções do momento tentarem substituir o raciocínio que você fez em um estado de calma. As pesquisas em psicologia comportamental demonstram consistentemente que as decisões tomadas em estados emocionais intensos são sistematicamente inferiores às decisões tomadas em estados de calma sobre os mesmos cenários. Escrever as regras em estado de calma e depois segui-las em estado de pressão é o mecanismo mais simples e mais efetivo para transferir a racionalidade do momento tranquilo para o momento de crise. Warren tem uma versão deste exercício que pratica há décadas. Antes de fazer qualquer investimento significativo, escreve uma carta privada onde explica exatamente por que está comprando, o que teria que acontecer para que sua análise estivesse incorreta e em quais circunstâncias venderia. Essa carta permanece arquivada. Quando o mercado gera pressão para mudar a posição, a primeira ação é reler a carta. Se as circunstâncias que descreveu como razão para vender não se materializaram, mantenha a posição independentemente do que diga o preço do mercado naquele momento. Essa disciplina simples, uma carta privada relida em momentos de pressão, preveniu décadas de erros emocionais. Aplique este mesmo princípio às suas próprias finanças com uma especificidade que lhe resulte incômoda. Não escreva, vou investir a longo prazo. Isso não é uma regra, é uma aspiração. Escreva, não venderei nenhuma posição até que tenham passado ao menos 5 anos desde a compra, exceto se o negócio subjacente tiver experimentado um prejuízo permanente em sua capacidade de gerar fluxo de caixa, não se o preço de mercado caiu. A especificidade é o que faz a regra funcionar sob pressão. Uma aspiração vaga cede diante da pressão do momento. Uma regra específica e previamente comprometida tem resistência psicológica real. O segundo elemento de implementação prática é a construção do que chamo de um sistema de verificação de realidade. Em cada decisão financeira importante, antes de executá-la, faça-se 3 perguntas em sequência. Primeira pergunta: posso explicar exatamente como este ativo gerará dinheiro nos próximos 10 anos? Se a resposta depende de que alguém mais pague um preço maior no futuro, sem um mecanismo claro de geração de valor subjacente, você está especulando, não investindo. Segunda pergunta: estou tomando esta decisão porque os números a justificam ou porque há pressão social, temporal ou emocional que me faz sentir que devo agir agora. A urgência artificialmente criada é um dos mecanismos mais efetivos de destruição de riqueza. Terceira pergunta: se este ativo cair 50% nos próximos 12 meses, terei razões fundamentais para mantê-lo, ou precisarei vender por razões práticas ou emocionais. Se a resposta à terceira pergunta é que você venderia, então o tamanho da posição ou o nível de dívida associado é incompatível com sua capacidade real de suportar volatilidade. E a incapacidade de suportar volatilidade garante que você tomará a decisão errada no pior momento possível. Em 1989, a Berkshire comprou uma posição significativa na US Airways, uma companhia aérea. Foi um dos meus piores erros de investimento, não porque o preço da ação caiu, mas porque, quando me fazia as 3 perguntas em retrospecto, a terceira tinha uma resposta honesta que deveria ter me impedido de fazer o investimento. Não podia explicar com clareza suficiente como a US Airways manteria vantagem competitiva em uma indústria
onde os custos são similares para todos os competidores e os clientes escolhem quase exclusivamente por preço. A barreira de entrada era baixa, o poder de precificação era mínimo, a ameaça de novos competidores era constante. Isso não é um negócio onde você quer ter capital significativo, porque a margem de segurança é estruturalmente impossível de manter durante décadas. Perdemos dinheiro. Aprendemos, e a lição ficou incorporada no quadro de verificação que aplicamos a cada decisão posterior. O terceiro elemento de implementação é o mais difícil porque exige mudar não apenas seu comportamento, mas seu entorno. Rodeie-se de pessoas que pensem corretamente sobre dinheiro ou rodeie-se de silêncio financeiro. As duas opções são viáveis. O que não é viável é rodear-se de pessoas que pensem incorretamente sobre dinheiro e esperar manter critério independente durante períodos prolongados de pressão social. O entorno determina os padrões de comportamento que se percebem como normais, e os padrões percebidos como normais determinam o limite de resistência que você precisa para agir diferente. Se seu entorno normaliza a dívida para consumo, a troca frequente de investimentos e a especulação em ativos que ninguém entende completamente, o custo psicológico de comportar-se diferente é substancialmente maior do que se seu entorno normaliza a disciplina financeira. Não estou sugerindo que você mude suas amizades por razões financeiras. Estou dizendo que seja deliberado sobre quais conversas sobre dinheiro você tem e com quem as tem. Se você não tem acesso a pessoas que pensem rigorosamente sobre investimentos, a segunda opção, o silêncio financeiro, é genuinamente superior à alternativa de rodear-se de entusiasmo coletivo sobre o ativo da moda do momento. O silêncio financeiro significa simplesmente não participar de conversas sobre o que está subindo, o que está descendo, qual oportunidade ninguém deveria perder. Significa investir de maneira sistemática, segundo regras previamente estabelecidas, sem buscar validação externa constante dessas decisões. Há uma estatística que acho particularmente reveladora sobre este ponto. Os investidores que verificam o preço de suas carteiras diariamente obtêm rendimentos sistematicamente inferiores aos investidores que verificam suas carteiras mensalmente ou trimestralmente. Não porque os que verificam diariamente sejam menos inteligentes, mas porque a frequência de verificação aumenta a frequência de exposição à volatilidade de curto prazo, o que aumenta a frequência de impulsos emocionais para agir, o que aumenta a frequência de decisões tomadas sob pressão emocional, em vez de análise racional. Cada verificação diária do preço é uma oportunidade para cometer o erro que todos os princípios anteriores foram desenhados para prevenir. Voltemos à matemática global de tudo isso porque quero que o número final fique absolutamente claro antes de encerrar. Um trabalhador que durante 40 anos de vida laboral economiza R$300 mensais, os investe sistematicamente em um fundo de índice de baixo custo, não toca no dinheiro, não reage aos crashes, não persegue modas de investimento, não usa dívida para alavancar posições, termina com aproximadamente R$1.900.000. Esse mesmo trabalhador, com os mesmos rendimentos, economizando a mesma quantia, mas obtendo o rendimento histórico do investidor médio, segundo os dados da Albar, termina com R$325.000. A diferença entre R$1.900.000 e R$325.000 não é o mercado, é o comportamento. R$1.575.000 de diferença sobre R$300 mensais durante 40 anos, gerados exclusivamente pela distância entre se comportar como o mercado e se comportar como o investidor médio. E agora, a camada adicional que muda todo esse cálculo para cima. Se esse mesmo trabalhador, em vez de simplesmente igualar o rendimento do mercado, aplica os 7 princípios com consistência razoável,
compra mais nos crashes em vez de vender, mantém margem de segurança em suas avaliações, evita dívida alavancada, pensa em décadas. Os estudos históricos sugerem que ele pode obter 1 ou 2 pontos percentuais adicionais sobre o rendimento do índice de maneira sustentada. 1 ponto percentual adicional durante 40 anos sobre R$ 300 mensais equivale a aproximadamente R$ 300 mil adicionais ao resultado final. 2 pontos, 600 mil adicionais. A aplicação disciplinada de princípios simples tem um valor de etiqueta que supera amplamente qualquer esforço de implementação que exija. Passei 99 anos observando como a maioria das pessoas interage com o dinheiro. Vi gerações inteiras destruírem riqueza que seus pais tinham construído com décadas de trabalho, não por má sorte, mas por comportamento previsível e prevenível. Vi pessoas com rendimentos modestos construírem patrimônios substanciais simplesmente aplicando princípios que qualquer pessoa com educação básica pode compreender e seguir. A diferença entre esses dois grupos nunca foi a renda, nunca foi a inteligência, nunca foi o acesso à informação ou a mercados. Foi exclusivamente o comportamento sustentado durante décadas diante da pressão constante do entorno para comportar-se de maneira diferente. Os 7 princípios que discuti hoje não são originais. Aprenda com erros alheios. Invista apenas no que você entende. Pense em décadas. Ignore emoções amplificadas pelo mercado. Evite dívida que amplifique erros. Cultive paciência ativa e mantenha margem de segurança. Graham os formulou antes de mim. Keynes os praticou. Fisher os documentou. A evidência histórica a seu favor é esmagadora e universal. Funcionaram em mercados de alta e de baixa, em economias inflacionárias e deflacionárias, em períodos de crescimento e recessão, em contextos tecnológicos radicalmente diferentes entre si. Sua validade não depende do ciclo econômico atual, nem das particularidades do momento histórico presente. O que depende do momento presente é sua decisão sobre se os aplicará ou não. Não em abstrato, não como aspiração, mas como compromisso operacional concreto que você possa verificar em 12 meses. Quanto da sua carteira está em ativos que você pode explicar em 2 frases? Quanto do seu capital está exposto à dívida alavancada, se você tem suas regras de investimento escritas e acessíveis? Se você calculou quanto lhe custará emocionalmente ver sua carteira cair 30% ou 40%, e se essa resposta é compatível com a estratégia que diz ter. Aos meus 99 anos tenho a perspectiva suficiente para lhe dizer com absoluta certeza que o próximo crash chegará. Não sei quando, ninguém sabe, mas chegará com a mesma inevitabilidade com que chegaram os anteriores. E quando chegar, haverá 2 tipos de investidores: os que terão passado os meses anteriores construindo disciplina, acumulando caixa, entendendo suas posições, reduzindo dívida, e que verão o crash como a oportunidade de compra mais significativa da última década. E os que terão passado esses mesmos meses, seguindo o entusiasmo coletivo, acumulando dívida, perseguindo ativos que não entendem, e que verão o crash como uma catástrofe pessoal, da qual culparão o mercado, os governos, os bancos, qualquer fator externo exceto o único fator que estava sob seu controle, seu próprio comportamento. A pergunta que lhe deixo não é qual dos 2 você quer ser. Essa pergunta tem uma resposta óbvia. A pergunta real é o que você mudará nos próximos 30 dias que torne mais provável que você seja o primeiro e não o segundo. Porque a intenção sem ação específica e verificável no curto prazo é simplesmente outra forma de adiar. E você já viu o que custa matematicamente adiar uma única década. O tempo que você perdeu não se recupera. O tempo que você tem ainda pode trabalhar para você. Mas só se você decidir hoje que o fará.